como não é segredo para ninguém mais, o Joe Welch, né, acabou sendo recrutado essa temporada, fez um excelente trabalho na semana anterior, né? Os memes da internet aí diziam, ou dizem, que ele jantou o Max Crosby e, enfim, verdade ou não, preparei uma análise sobre ele em português, os jogadas que eu achei mais relevantes. De fato, ele não cedeu sacks, mas não quer dizer que ele tenha tido um jogo perfeito. Trouxe uns 2 snaps aqui que mostram, né, ilustram que ele ainda é rookie, que ele ainda tem muito a aprender em relação à velocidade, o ritmo, a dinâmica do jogo, né? Então, espero que vocês gostem. Vamos ao estudo. Bom, vamos à primeira jogada aqui, pessoal. Algumas jogadas eu vou me estender um pouco mais na explicação delas, né, nos comentários. Algumas outras jogadas eu vou ser um pouco mais breve. Mas eu gostaria muito de comentar tudo o que eu achei interessante, né? O que a gente vê aqui, logo de cara, né, nesse esquema de bloqueios, é que Chargers provavelmente declarou esse um front de 5 homens, certo? Aqui nada mais é do que uma 3-4, pessoal. Então a gente vê 1, 2, 3, um nose, né? Ele não está zerado, ele está cheio, mas 2, 4 is, né? 1, 4. A gente vê 2 defensive ends jogando em técnica 7, né? Fora dos tight ends, até possivelmente uma 9 aqui, né? E a gente vê 2 linebackers internos. A gente tem no ataque a linha ofensiva, 2 tight ends, né? Um receiver muito próximo da caixa, e a gente não sabe pré-snap quem vai sair para o passe e quem não, tá bom? Nesse tipo de cobertura de proteção de passe, pessoal, normalmente contra 3-4, tá? Existe uma chamada muito padrão da linha ofensiva, e a gente vai falar algumas vezes sobre ela, né? Normalmente o center, ele fica individual nesse zero nose, tá? E a gente vê esses dois trabalhando para esses dois, certo? Esses dois trabalhando para esses dois. Ok? Então, fato é, o center ele fica zerado, individual, e na verdade, esses dois trabalhando para esses dois, né? Pode ser que seja esse camarada aqui, e aqui pode ser que seja esse camarada aqui, tanto esse quanto esse, tá? Então, por exemplo, esses dois estão trabalhando neste camarada para a opção mais interna, né? A pressão mais interna. Então, se descerem esses dois, eles vão ficar responsáveis pelos internos, os externos vão ficar sob responsabilidade do QB ou quem o QB declarar, né? Talvez eles estejam de fato trabalhando aqui, né, aqui, e o QB é responsável por um dos dois. Lembrando que o running back, né, ainda nessa proteção aqui, ele trabalha de 1 para 2, certo? Então o QB acaba contabilizando pelo 7º jogador aí, tá bom? Então, com isso dito, o que a gente vê logo de cara é o Joe Out dropando para o defensive end, né? A gente vê um tight end fazendo chip, certo? E o que a gente vê aqui, que é muito legal, ele sabe que tem um chip do tight end, então ele coloca a mão interna para ajudar o guard, left guard, right guard, certo? Esperando a ameaça dele voltar, criando assim um double team, né? Um double team entre os dois aqui, segurando o defensive end, comprando mais tempo o QB. Então isso é um bom entendimento de esquema, sabendo que ele tem ajuda, né? Que ele pode trabalhar tardio o defensive end, então a gente vê essa mão interna auxiliando até que a ameaça externa chegue, tá bom? Personnel 10, aqui a gente vê ele ganhando, né? Aqui, o que é legal da gente reparar? A gente não sabe dizer, né? Na verdade, a gente sabe dizer. Tem um jogador aqui, a gente não sabe dizer se no pré-snap ele vai vir ou não, certo? A gente não sabe dizer isso. Se ele vier, eles estão trabalhando 5 contra 5. A gente está falando de empty formation. Então olha que interessante. Ele coloca as mãos, né, nesse defensive end aqui, mas na verdade os olhos dele estão lá fora caso essa pressão desse. A gente vê que o guard está vindo junto com ele a princípio, tá? Então tecnicamente eles estão trabalhando para 2, né? Se esse jogador que está aqui não vem, aí sim ele assume o defensive end e libera o guard para fazer outra coisa. Então olha que interessante. E aí ele faz um bom trabalho, né? O drop dele não depende do defensive end, mas quando ele identifica que ele está sozinho com o DE, ele ganha por dentro. Olha a mão esquerda no shoulder pad ali do número 94, né? Mantendo-se inside leverage, então sempre mantendo-se meio homem, dominando aí pocket sólido para o QB.
Personnel 11. Interessante pensar que, normalmente, quando a gente vê essas expressões vindo pelo meio, né, tendem a assustar um pouco a OL. Então, bom trabalho. É algo simples, né, mas bom trabalho da OL em saber que essa pressão de linebacker é responsabilidade de running back e que ele precisa expandir para o defensive end, certo? Ele tem um chip, e olha que interessante, se ele sabe que ele tem um chip, ele pode trabalhar tardio para esse DE, mas ele tem que se manter inside leverage. São jogadores de linha ofensiva, ele tem que se manter sempre na porção, jogando a metade do defensive end, porque afinal de contas, pessoal, o defensive end pode fazer tanto isso quanto isso, não é mesmo? Então é importante que a gente jogue sempre metade, nem muito para lá, correndo o risco dele fazer isso, certo? Nem muito para cá, correndo o risco de fazer isso, ou nem muito para cá, correndo o risco dele dobrar a esquina rapidamente, tá? Então, bom trabalho aí de entendimento. Reforçar aqui o bloqueio do running back número 27. Muito bom bloqueio, dando tempo para o quarterback fazer esse lançamento. A gente chama wide zone. Uma corrida no perímetro. Olha que interessante. Então ele está trabalhando combo junto com o guard para o número 5, certo? Então na identificação do front ficou definido que Tyrant vai pegar esse camarada, que a gente está vendo um combo de overtake, ou seja, o guard vai vir para assumir esse jogador de linha defensiva para liberar o Joe para subir para o próximo nível, tá? Ó, olha que interessante. E aí, boa técnica utilizada pelos dois. Quando a gente vê double teams, a gente quer ver o quê? Esse jogador na porção, né, externa, esse jogador na porção interna, cada um assumindo um dos ombros e subindo para o segundo nível. E o Joe acaba drivando aquele camarada lá para o infinito e além, né? O que permitiria, né, o running back, caso ele tivesse ido lá, criar uma lane, uma movimentação aí da corrida, tá bom? Personnel 10, ou seja, nenhum tight end na caixa, nenhum fullback, apenas running back que abriu no backfield, tá? Aqui a gente já vê o primeiro matchup dele da nossa noite com o Crosby, né? Então, o Crosby ele é muito bom, né? Vindo nessa posição de wide nine aqui, lembrando que ele pode dobrar a esquina, ou ele pode começar dobrando a esquina e chutar no gap B. Então, a outfase que a gente chama aqui de vertical set, né? O que ele está tentando fazer é um drop diagonal, né, angulado, lembrando que o tackle ele é responsável pela largura do pocket. Os tackles são responsáveis pela largura do pocket. Os guards são responsáveis, e center, né, obviamente, são responsáveis pela profundidade do pocket. Então, se ele fizer isso aqui e esse camarada fizer isso aqui e o Crosby fizer um bull rush e empurrá-lo, né, comprimindo em cima do QB, o QB tem pouco espaço para trabalhar. Ao passo que ele faz isso aqui e esse camarada faz isso aqui, aí o QB tem mais espaço para trabalhar. Então esse é o objetivo da linha ofensiva, tá? Dar espaço ao QB, especificamente dos tackles, dar profundidade ao QB. A gente vê ele se mantendo na porção interna, o que é bom. Ele precisa forçar o defensive end ao caminho mais longo, que é externo, que ele simplesmente lava o Crosby, dando tempo do Justin Herbert terminar aí o lançamento. Aqui é uma jogada que eu achei que ele não fez o melhor dos trabalhos, tá? Então a gente vê um edge player, né, um jogador por fora da linha ofensiva, né? A gente vê o out, assim como eu já comentei, fazendo o set angulado, né, para dar para o quarterback de fato esse pocket mais aberto. Agora, eu achei que faltou uma decisão mais rápida, né? A partir do momento em que ele viu o número 9 dropar, voltar, ele deveria estar se preocupando com esse lado interno aqui. Então, os olhos dele, a partir do momento que esse cara começou a dropar, ele devia ter os olhos para cá e voltar para achar algum serviço, tá bom? E a gente vê que não é isso que acontece, ele fica preso lá o tempo todo. Então, particularmente, não foi o meu snap favorito dele, não. Uma boa corrida, trouxe em ângulo aberto primeiro para a gente ver
essa movimentação dele, né? A gente está falando sobre um overtake, tá? Então uma corrida aberta, um wide zone, certo? Para o running back. Ela não teve muito ganho, mas o nosso objetivo é falar sobre o trabalho do Joe, né? Então, assim como eu já comentei, ele guard e tackle, né? Como é uma corrida por fora, ela está mirando nessa direção, né? O running back normalmente ele mira na porção externa do tight end, tá? Para fazer essa movimentação, ok? Então a gente vê esses dois jogadores trabalhando nesse camarada para o segundo nível, certo? Então o objetivo do Joe aqui, qual que é? É jogar, mirar nesse ombro, no ombro interno do guard, certo? Porque eles estão fazendo overtake. Então um vai assumir a responsabilidade do outro para que o outro suba para o segundo nível. E de fato ele consegue. Esse é um bloqueio muito difícil. E ele consegue chegar lá. E ele não só chega, como ele segura o defensive end, né, o DT, do lado oposto ao que a jogada está indo. O que é uma boa movimentação e demonstração de atleticismo. Bom, de cara aqui o que a gente está vendo, pessoal? A gente está vendo 3 jogadores destacados, né? Então, nessa leitura pré-snap aqui, né, a gente está vendo 5 na caixa contra 6 rushes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Poucos jogadores de linha de defesa contabilizando por esses 3, certo? Tá muito claro aqui para mim que alguém vai ter que dropar aqui. A gente tem 3, né, contra 1, 2, 3. Dificilmente, normalmente a defesa gosta de pôr 4 jogadores ali. Então, para mim, quando tem 2 jogadores um em cima do outro assim, não vou dizer que é óbvio, né, mas na NFL é muito possível que alguém vai dropar para aquela zona, certo? O Justin, o que ele faz? Ele manda o tight end para fora, certo? E a expectativa é que quando esse tight end vai para fora, né, um desses jogadores vai para fora também. A gente vê que esse jogador mal se mexe, ó, tá? Pelo contrário, ele entra, ele se aproxima da caixa. O fato dele se aproximar da caixa é um grande indicativo logo de cara que ele vai entrar em pressão e que esse camarada vai dropar para a zona, né? Então vamos assistir a jogada inteira. A linha ofensiva já identifica isso. Bom, olhando pelo ângulo traseiro, pessoal, a gente pode ver, olha essa comunicação que interessante. O Herbert já percebeu que algo de errado não está certo aqui, ó. Certo? Então olha como é que os olhos dele estão lá, ó. Vendo? Ele já comunicou para a linha ofensiva, ele já percebeu que vem pressão por lá, ele abre o tight end e nada acontece, certo? Esse jogador se direciona para dentro e o 41 dropa, certo? Então, a linha ofensiva e o Herbert já sabiam que isso ia acontecer. Ó, essa é a comunicação mais importante que acontece, ó. Tá vendo? Vai ter um falso start ali do guard, que não foi marcado, mas tudo bem. O importante é saber que os jogadores de linha ofensiva estão todos na mesma página. Então, no final das contas, olha como ficou essa distribuição de bloqueios, pessoal. A gente sabe que vem ação por aqui, né? A gente tem 1, 2, 3 jogadores, o 41 acaba saindo da jogada, certo? O center está vindo em slide, slide, slide. Então, primeiro de fora, segundo de fora, né? Terceiro de fora para dentro. Então, olha que interessante como o guard sabe, provavelmente eles fizeram algum tipo de push call, tá? Push significa que todos vão pular um jogador, né? Pegar um mais externo, então o guard sabe que se o 94 cruzar a face dele, que o center vai assumi-lo e ele pode continuar trabalhando para fora junto com o tackle. Então a distribuição de bloqueios fica feita corretamente, certo? Enfim, o Justin sabe que tem pressão vindo rápida por fora, ele sabe que ele é o Crosby, né? Ele acaba fazendo o check down ali rapidamente, né? Essa leitura quente, na verdade, ali nessa crosser. Então, trabalho muito bom de comunicação aqui da linha ofensiva com o quarterback, tá? Todos na mesma página. Olha como é interessante o bloqueio do Joe Alt nessa jogada, tá? O right tackle. O Justin acaba completando um passe longo ali, né? Nessa jogada especificamente ele tem o trabalho de
fazer um bloqueio estilo play action. Qual o play action, né? Todos estão vendendo inside zone naquela direção, split zone com kick out do tight end do outro lado. Então, essa é a responsabilidade do Joe. Tá? A gente vê que o número 94 ele já começa com o slant para dentro, então esse bloqueio é muito difícil de executar. O que o linha ofensiva não pode deixar de fazer é parar de jogar. Né? Então aqui, ele coloca a mão na gordurinha das costas, ele já sabe que ele não consegue evitar essa penetração. O que ele precisa fazer agora? Lavar esse jogador para lá para comprar tempo para o quarterback se movimentar para fora. A gente vê que isso é essencial para o Justin conseguir fazer esse lançamento. Ele acaba sofrendo o contato, mas o esforço, né, e o QI de futebol do Joe em continuar lavando o 94 para fora são essenciais para o Herbert fazer esse lançamento, tá? Se a gente avaliar essa situação pré-snap também, o que a gente vai perceber, pessoal? A gente vai perceber que do lado de fora a gente tem uma rota hinge, que nada mais é uma rota vertical que volta no seu mesmo stem, né, na sua mesma rota inicial, certo? Ó, que interessante, receiver volta onde ele correu. E aí para o quarterback isso é muito óbvio, né? Se o quarterback vê pressão vindo de fora, né, daquela zona, então essa é a pressão, a gente sabe que o dever do quarterback é queimar essa pressão, ok? Ele termina o play action, vê pressão chegando, consegue fazer o lançamento a tempo, o recebedor pega essa bola e ainda ganha algumas jardas pós o catch, então excelente trabalho aí de linha ofensiva e QB na comunicação dessa pressão. Aqui é um hinge block, né? Então a gente está vendo Joe Alt aqui fazendo hinge block. Hinge block nada mais é do que quando a gente vê um pull, certo? O objetivo dele é ajudar por dentro primeiro, certo? E acabar pegando o jogador de fora. Então, o trabalho inicial dele é sair o pull, ele vai ajudar o center aqui internamente, colocar uma mão e depois trabalhar para fora, tá? Então você vê que ele faz um trabalho de uma parede aqui, ó, junto com o center, e aí sim ele está de olho em pressão por fora. Né? O que não ficou tão legal aqui, na verdade, né, é esse defensive end cruzando pelo topo. Eu gostaria de ver o Joe vindo aqui dar uma assistência, porque a jogada já morreu aqui para ele, concorda? Então eu gostaria de ver ele vindo aqui e pegando o número 49, tá? Achei que faltou um pouco de QI de futebol aí nessa situação, de saber que o 49 pode jogar pelo topo. Um bloqueio bem comum, bem tranquilo aí, é mais sentido de explicação aí para os fãs. 5-man protection, o que significa? O running back saiu em rota, então basicamente só os 5 da linha estão protegendo, certo? Aqui ele enfrenta o Crosby, trouxe esse snap só para mostrar como que ele não dá nenhum indicativo pré-snap de que ele está trabalhando para o Crosby. Olha que interessante. Ele continua olhando para frente, ele sabe que ele vai trabalhar para o número 98, mas ele não dá nenhum indicativo de que é lá que ele vai. Alguns jogadores menos experientes talvez tenham os olhos lá. Então esse camarada já sabe que ele tem um one-on-one aqui. Não é o caso, tá? Então muito legal aí. É só a título de curiosidade, mesmo nível de detalhes da NFL. Esse foi um snap que eu não gostei muito, tá? Particularmente. O que a gente vê aqui? A gente vê o Crosby lá fora do tight end, certo? O out, ele já sabe que ele precisa trabalhar para o Crosby, ok? E o que a gente vê aqui são games, né? Quando a gente fala de games, stunts, games da linha defensiva. 94 tem o trabalho de forçar o ombro externo do guard e criar essa penetração, para o 98 atacar o ombro interno do guard e fazer essa troca. O que a linha ofensiva precisa fazer e precisa acontecer rápido é essa identificação, né, e passar a responsabilidade. Então, no momento em que o out percebe que o Crosby vai cruzar a face dele, ele já tem que trabalhar por dentro, assumir o 94 e liberar o guard para assumir o Crosby nessa crosser. Achei que o Joe Alt demorou muito a voltar. Quando ele voltou,
o 94 já tinha feito o trabalho dele, que qual que é? É criar essa penetração. Então, se o 94 cria essa penetração e divide esses dois jogadores, ok? Nenhum dos dois consegue voltar mais no 98, certo? Ambos estão vendidos. Então, a gente vê 2 contra 1 e um jogador sozinho de defesa, fazendo aí o pursuit no quarterback. Então, o nível de detalhes da NFL, né? Nessa hora ele já tinha que ter voltado. Out já tinha que estar voltando em profundidade e assumindo esse camarada. A gente vê que ele ainda demora um pouco, ó, tá vendo? Até conseguir fazer isso. E, enfim, força o QB a correr com a bola. Não foi muito legal, na minha opinião. Aqui ele vencendo por dentro, né? A gente vê o Crosby fazendo um outside release por fora do tight end. Já comentei sobre isso antes. Olha a mão de dentro, de post hand, segurando, né, a ombreira do shoulder pad do Crosby, certo? Essa mão precisa estar dominante, ok? Afinal de contas, o que a gente não quer ver aqui é um spin ou algum movimento interno para o quarterback. Então ele trabalha com mãos individuais aqui. A gente vê que a mão esquerda é a mão dominante, a direita está fazendo só um trabalho de sustentação, de suporte mesmo. A gente vê que toda a força, toda a ancoragem está na mão de dentro. Adoro também essa bridge position que a gente fala, né? Nesse momento aqui, ó, em que ele ancora, essa posição é a mais forte do futebol, certo? A gente vê que ele mantém essa posição, Crosby pula e ele literalmente segura o Crosby com, abre aspas, fecha aspas, com uma mão. Muito legal, bom trabalho. Mais uma vez, matchup individual. Nessa situação, pessoal, Crosby não está muito aberto, igual ele esteve em jogadas anteriores. Então, ele não vai fazer um set muito vertical, muito agressivo, tá? Tudo que ele vai fazer aqui é reposicionar o leverage. Já comentei com vocês que ele joga meio homem sempre internamente. Se esse camarada vier aqui, ele expande. Se esse camarada vier aqui, ele expande. Então, ele precisa sempre se manter na porção interna do jogador de linha de defesa, tá? E aí o que a gente vê é um movimento interno, né? A gente chama de um slant interno do jogador de linha defensiva, né? O Crosby no caso, e aí o out vai só lavá-lo para dentro. Já falamos sobre isso aqui também. Ele vai lavar, vai comprimir, ó. É isso aqui que a linha ofensiva quer nesse caso. Ó. Comprimir todo mundo no mesmo bolo, tá? Para o quarterback ter uma vida tranquila. Formação com tight end, personnel 11. Jogada de corrida. O que a gente vê aqui é um pin and pull, certo? Na verdade, poderíamos falar aqui que é uma counter, né? Com o center saindo em pull. Isso é um bloqueio muito difícil para o Joe Out fazer, certo? Basicamente, o que está acontecendo é esse jogador vai sofrer o kick out, esse jogador vai sofrer o rap. Então, kick out do center, rap, certo? A gente até vê os olhos desse camarada aqui lá, ó. Olha só que interessante. Ó, tá vendo? De ver que os olhos dele estão lá. Então, esses dois aqui estão trabalhando aqui para cá, tá bom? Esses dois estão trabalhando para cá. É um bloqueio muito difícil para o Joe Out, porque ele já não tem leverage, ele já não tem vantagem, não tem ângulo aqui. Então, ele precisa da ajuda do tight end. O tight end ele precisa bater, galopar para esse quadrão interno e subir para o segundo nível. Tá? Então a gente vê que é um bloqueio difícil, o tight end não faz a melhor das contribuições, mas consegue acabar assumindo um 41, certo? Acredito aqui que venceu a defesa, tá? O objetivo de um técnica 3, ou seja, esse jogador que joga no ombro externo, do técnica 5, né, nesse caso, né, é não ceder terreno. Se ele for lavado para dentro, aí sim a gente vai ter um grande gap aqui para o running back correr. Se ele não cede muito terreno, né, nesse caso aqui é pouquíssimo, ele comprime a jogada e libera os jogadores que vêm do segundo nível para matar essa jogada. Então, bom, vence a defesa nesse caso aí. Muito boa comunicação aqui, pessoal. Ó, lá no topo a gente está vendo interno, externo. Cada um acaba assumindo o seu jogador, tá? Então, boa comunicação aí de forma geral, ok? Já já a gente vê o ângulo traseiro. O que a gente precisa estar ciente aqui é que
O Justin percebe o rush de 1, 2, 3, 4, 5, potencialmente 6, certo? 6 no caso. E ele vê essa pressão de 6 homens, ele precisa se livrar da bola rapidamente, então ele coloca ali nessa rota quente dele, a gente chama de hot routes, certo? No fim das contas, né, acaba um linebacker no meio, acontece a crosser, né, e o Justin se livra rápido da bola. O que eu queria destacar aqui é a boa comunicação da linha ofensiva, né, todos eles estão expandindo para a direita do ataque, certo? A gente vê um slide nessa direção, tá bom? Então o Alt sabe que o último jogador da linha defensiva, o último rusher, né, na verdade é a responsabilidade dele. Vejam que ele não se atém ao Crosby, tá? Aqui a tendência de muitos jogadores é o quê? Pegar o Crosby e deixar essa pressão vazar por falta de comunicação. Mas não, na NFL, no nível de detalhe que eles operam, a gente vê que isso não se acontece, tá? Cruzou a minha face, eu sei que o slide está vindo para o meu lado, eu posso abandonar aquele jogador e pegar o edge rusher nessa situação aí, número 1. Mais uma vez, aquele esquema que a gente já comentou, certo? Então, olha aqui, ó. Lá na primeira jogada eu falei sobre a 3-4, né? E assim, é muito... Isso é debatível, né? Na verdade, você pode argumentar que seja um front de 5-2 e tá tudo bem, né? A gente pode definir isso aqui como um front 5-2, né? Na minha opinião, uma 3-4, muito embora o Crosby seja predominantemente aí um rush, um jogador de linha defensiva, mas para mim o bloqueio é exatamente igual a 3-4. Então a gente já definiu que o center tá mano a mano aqui, ok? Que esses dois jogadores vão trabalhar para esse e para esse, certo? Lembrando que se esse dropar, eles vão trabalhar para esse. Então são 2 para 2, tá bom? Nesse lado de cá, esse e esse, ok? Mas eles trabalham juntos aqui no interior primeiro. Se o Crosby dropar, eles trabalham para o próximo jogador interno. O running back trabalha sempre de dentro para fora nesse tipo de bloqueio. Então olha que interessante. O Joe Alt, ele tá vendo, né? Ele sabe que eles precisam trabalhar aqui primeiro e aí ele dropa. Então ele não faz um set muito agressivo, tá bom? Se ele faz um set muito agressivo, o que acontece? Ele não só deixa o guard no mano a mano com esse DT, quanto se esse camarada dropar, ele não consegue recuperar para assumir o número 5. Então ele faz um set bem mais tranquilo, bem mais estável, tá? Os olhos dele estão aqui, se o 49 dropa, aí sim os olhos dele voltam para o número 5, tá bom? A gente vê que é isso, exatamente isso que acontece, tá bom? Ó, olha que interessante. Ok? O center continua mano a mano contra o 95. E aqui, de fato, cada um assumiu o seu, tá bom? Mano a mano também. Então, boa comunicação e distribuição de bloqueios aí. Próxima jogada. Personnel 11. Tarend na linha. Olha que interessante. Essa é uma corrida, né? Inside zone, ok? O Joe tem um trabalho difícil de assumir esse 94, ok? Ele perde essa, né? A gente vê claramente que o 94 arremessa e ele faz a jogada, tá bom? Então, embora ele tenha jogado muito bem, acho que nenhuma a atuação é perfeita, tá? É um bloqueio difícil mesmo. O objetivo dele aqui é nessa drag range, né? De manter essa mão por fora, na gordurinha das costas do 94 e lavar ele para lá. O que ele não pode fazer é deixar o 94 voltar, né? Que pode acontecer com esse club, esse arremesso dele para fora, quanto com um spin. Então, o 94 pode girar no próprio eixo aqui, pivotear e matar a jogada. Então, vence o 94 aqui, vence o DT. Tackle praticamente na linha de scrimmage. Personnel 10, 1 para 1. Joe Alt contra Max Crosby. A gente vê o Crosby fazendo bull rush, certo? Ó. Boa contenção aí do Alt. Excelente trabalho em primeiro. A primeira coisa num bull rush, né? É assimilar ou receber, parar o ímpeto, né? Esse blow aí. Stop the blow, né? Ou seja, segurar o ímpeto dele, não ser arremessado para trás. Ele faz isso imediatamente, certo? E aí olha a mão interna dele, post hand, como que trabalha, ó, lavando o cross para fora. Então essa mesma mão que a gente comentou
Aqui, ó, mais cedo no shoulder pad, tá? A mão interna lavando o Crosby para fora, então realmente um trabalho excelente, impressionante ver um rookie fazer esse nível de trabalho aqui na sua primeira temporada, tá? Ok. A gente vê um passe do Herbert incompleto. Vamos analisar essa jogada aqui, que temos coisas para falar aqui, tá? Bom, a gente vê que o Crosby acaba chegando desbloqueado no quarterback, tá bom? Isso tem a ver com a comunicação dos bloqueios, tá? O que foi comunicado na linha de scrimmage, tá bom, pessoal? O que a gente vê a princípio aqui é que o running back ele sai para o passe, então a gente está vendo uma movimentação de 5 contra 5, ou mais, né? Na verdade a gente está vendo 5 bloqueadores, ok? Basta definir qual a responsabilidade desses 5 jogadores, tá bom? Alguns times vão trabalhar 5-0, então vão declarar de dentro para fora 1, 2, 3, 4, 5 e deixar um sexto desbloqueado, por exemplo, que é a responsabilidade do QB. Ou eles vão trabalhar slide, não acredito, difícil, né? De ter sido o caso aqui, deixar o Crosby desbloqueado. Então, assim, para mim, houve alguma comunicação, falha de comunicação grave aqui nesse esquema de bloqueios, né? Acho, bom, aí é difícil dizer, tá, pessoal? Talvez esse camarada fosse o camarada responsável pela leitura do QB, mas como ele vem para a linha ofensiva, a comunicação fosse de os 5 mais perigosos, tá? Então eles acabam pegando o mais interno, mas claramente houve uma falha aí de comunicação, ou na verdade alguma definição errônea aí dos bloqueios. O que a gente vê que o Herbert já sabe que tem pressão vindo de lá, ele mantém os olhos sempre lá. Talvez até, pessoal, estou elaborando aqui em cima disso, né, tentando entender o que aconteceu. Talvez até como era trips na direita, ele tenha até antecipado que ele fosse sofrer essa pressão, né, mas que ele mantivesse essa pressão na cara dele, na frente dele, não vindo pelo backside, não vindo pelo ponto cego, tá? Para ele conseguir lançar essa bola antes do contato acontecer. Então, é difícil entender o que aconteceu aqui sem saber qual foi a proteção chamada, mas acho que não foi a situação ideal, não. Essa jogada está rodando o mundo inteiro, né? Então é um bluff do tight end, um reverse, liderando para o lado oposto. A gente vê um play action de corrida por gap, certo? Counter, possivelmente, counter GH, com esse pitchzinho por fora. Então o Joe Alt aqui, ao trabalho dele, vamos acompanhar ele na jogada. Jogou 94, certo? E olha que interessante o nível de detalhes da NFL, pessoal. Quando a jogada chega no recebedor, a gente está vendo o quê? Qual o cenário que agora está se pintando? Um jogador, 2 jogadores, certo? Olha o Joe Alt, o que ele faz. Ele imediatamente identificou que tem um vindo para cá, um vindo para cá, ele volta imediatamente para coletar o lixo. Então, se o jogador de ataque estiver correndo, né, progressivamente, ele coleta esse lixo, a gente fala, para não ter nenhum pursuit, nenhuma perseguição por trás. Olha que interessante, o nível de conhecimento dele. Identificou que tem bloqueadores suficientes lá na frente, 2 para 2, isso acontece numa fração de segundo, e ele volta para coletar o lixo. Esse é o nível de detalhes da NFL. Muito legal. Personnel 10, sem tight ends. Basicamente aquele bloqueio que a gente já comentou, né? A gente está vendo center individual, né? Esses dois para esses dois. Do lado de cá é uma coisa, esses dois nesse camarada para esses dois, ok? A gente vê que o Joe Alt imediatamente os olhos dele estão lá fora, ok? Ele identifica que nenhum jogador vem, ele volta para ajudar o guarda, certo? O guarda vê que o 41 dropou também, aí ele tem liberdade de voltar para ajudar o center, ok? Exatamente isso que acontece. Então olha a velocidade que as coisas acontecem. Não tem ninguém vindo de fora, volta para ajudar o guarda vê que ele foi assumido, volta para ajudar o center. Excelente trabalho.
Personnel 11, Tarend na caixa. Base block. Basicamente um bloqueio difícil, né? O que a gente está vendo aqui é uma corrida trap, né? Kick outzinho ali no técnica 5. Muito ruim o ângulo de trabalho do Joe Alt, afinal de contas. Esse kick out está vindo aqui nesse defensive end, tá bom? Esses dois jogadores estão trabalhando para esse jogador aqui, tá certo? Então, Alt vai pegar a porção interna, o tight end vai vir na porção externa, tentar empurrar com 99 para cá e escalar para o segundo nível. Então, o tight end, na verdade, aqui não ajuda em absolutamente nada na jogada, deixa o Joe Alt vendido, sem ângulo, nessa jogada aqui. Então, assim, provavelmente o tight end tomou aquela chamada de atenção na reunião de time. Personnel 10, sem tarentes. Joe Alt mano a mano. Ó, mais uma vez contra um Bull Rush. Ó, a gente chama isso de Hop Technique. Ele absorve o impacto. 1, 2. A Bridge Position que a gente comentou. Então, jogadores de linha ofensiva aí, brasileiros que estiverem vendo isso, recebeu o Bull Rush. 1, 2, Bridge Position. Posição mais forte do futebol americano, assimilou a pancada. Pronto, acabou com o momentum. E de novo, pessoal, o jogador, o tackle, né, responsável pela largura do pocket. Olha que pocket maravilhoso para o Herbert fazer o seu trabalho. Excelente, olha, tudo isso aqui é espaço para ele no campo, graças ao excelente trabalho da linha ofensiva aí, tá? Personnel 12, então 2 tarentes em campo no lado esquerdo do vídeo. Base block tranquilo, só a título de informação, certo? Isso é uma corrida interna, o trabalho dele é segurar esse camarada aqui e não deixar ele cruzar a minha face, tá bom? Então, pequenos passos, small steps, a gente chama isso de 6-inch step, aquele passo pequeno com o pé direito ali, 1, 2, mantém a mão, já comentei, a mão interna ali no shoulder pad do jogador de linha defensiva, né? Torqueia ele, segura ele lá, tranquilo, tá dominado. Reorganização da linha defensiva, ó, sem problemas. Olha a comunicação, olha o detalhe, ó. I'm out. I'm out. Ele está avisando pro guard que ele está em marcação, que ele está em cobertura individual, tá bom? Olha que interessante. Center individual, 1, 2. Esses dois estão trabalhando aqui. Joe Alt começa ajudando aqui de dentro. E o guard sabe que essa pressão é dele se vier, tá bom? Muito bom. Boa comunicação. Tranquilo. Bloqueio tranquilo, uma corrida interna. A gente chama isso de uma dive play, né? Running tradicional aí, I formation. Running back segue atrás. Tudo que o Alt não pode permitir é que esse jogador cruze a face dele. Então, esse jogador não pode fazer isso para matar a jogada. Então, ele pisa com a sua perna de dentro primeiro, garante o leverage, bridge position, segura ele do lado de cá, deixa a jogada desenvolver tranquilamente. Excelente trabalho. Fácil, trabalho fácil. E aqui, para fechar a partida, a jogada mais bonita do futebol americano, né, garante a vitória, ok? E assim a gente encerra a nossa análise, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, espero que eu tenha trazido um nível de detalhes digno do tempo de vocês. Se você ficou aqui até agora, um abraço, até a próxima e obrigado.